Olha, praticamente desde que eu me conheço por gente, eu ouvi falar e acompanhei a maior parte da trajetória do líder comunista Luiz Carlos Prestes, pelo menos a partir de 1950. Eu era criança naquela época, mas já ouvia falar no Luiz Carlos Prestes. Pois bem, o Prestes morreu agora em 1990 com 92 anos de idade. Olha como viveu o capitão, né? O capitão Prestes, né? Viveu muito. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1990. É de Porto Alegre, nasceu em Porto Alegre. E morreu no Rio de Janeiro. Pois bem, eu estou falando nesse assunto hoje, no dia 16 de novembro, porque no sábado agora, todos os prefeitos que foram eleitos depois da redemocratização, depois do regime militar, com exceção do Marquesan, se reuniram para defender a existência do Memorial Prestes, que foi implementado aqui em Porto Alegre durante a gestão do prefeito José Fortunati, que foi do PDT, que foi do PT primeiro, depois do PDT, vive mudando de partido. Ele estava lá também, nesse ato. É que na Câmara de Vereadores tramita uma proposta da vereadora comandante Nádia para mudar o nome do Memorial Prestes e o destino também desse memorial aí, que é uma construção que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, um comunista notório, conhecido, né? Ele projetou Brasília para o presidente Juscelino Kubitschek. O Kubitschek sabia que ele era comunista, mas projetou Brasília. Enfim, eu hoje quero falar com vocês, nesse dia 16 de novembro aqui, sobre esse ato que eu achei insano por parte desses ex-prefeitos aqui em Porto Alegre, né? 3 deles do PT. O primeiro deles, o Olívio Dutra, que é o mais stalinista deles, né? Do PT. Depois o Tarso Genro, que é o mais leninista deles, do PT. Do Raul Ponte, que é o mais trotskista deles, do PT. Mas também de um ex-petista, o Zé Fortunati, que se elegeu pelo PDT. Fortunati saiu do PT, mas o PT não saiu dele. Eu diria que o Fortunati é uma espécie de PT light, né? PCB, comunista light. E também estava presente ali o ex-prefeito José Fogaça. O Alceu Colares, do PDT, que foi o primeiro prefeito eleito depois da redemocratização, não estava presente. Está muito velho, está muito doente. Mas mandou uma mensagem apoiando ali. O Nelson Marquesan não foi convidado, ele não ia mesmo. E não foi, que aliás fez muito bem. Olha, essa homenagem prestada a esse líder comunista, Luiz Carlos Prestes, aqui em Porto Alegre, é invulgar. Existem lembranças de líderes comunistas em vários países comunistas, né? Do Lenin, mausoléu do Lenin, lá na União Soviética. Existe, mas não é propriamente uma homenagem, né? Vários países da Europa Oriental também têm museus que lembram as atrocidades dos regimes comunistas. Mas homenagear, reverenciar, honrar um líder comunista que passou a vida inteira, como é o caso do Luiz Carlos Prestes, lutando pela implementação de uma ditadura dura, de caráter comunista e de conteúdo claramente stalinista aqui no Brasil, realmente é difícil de suportar isso aí. Seria mutatis mutandis, como dizem os advogados, seria quase que o mesmo que abrir um memorial aqui para o Plínio Salgado, por exemplo, que era o homem no início do integralismo aqui no Brasil que representava as ideias fascistas do Mussolini e até nazistas do Adolf Hitler. E isso não existe, esse tipo de homenagem, né? A memória do Plínio Salgado foi expurgada da história brasileira, pelo menos
como um personagem a quem se deve referenciar algum tipo de homenagem. Mas no caso do Prestes, não. E a história do Prestes é uma história de comprometimento profundo com os ideais comunistas de implantação de uma ditadura feroz aqui no Brasil, do estilo de Stalin, que era quem ele admirava, que o abrigou, inclusive, no exílio na União Soviética. É essa personalidade que está sendo homenageada aqui em Porto Alegre. É isso aí, nada mais do que isso aí. Ora, Prestes não se pode dizer que fosse uma figura polêmica, porque desde que ele optou pelo comunismo, logo depois da Revolução de 30, que ele teve a mesma linha, né? Sempre teve a mesma linha, né? Ele ficou famoso no Brasil graças a uma coluna chamada de Coluna Prestes. Em 1924, ele era capitão em Santo Ângelo lá e moveu as tropas que estavam sob seu comando ali, os que quiseram segui-lo, numa coluna que atravessou o Brasil 25 mil quilômetros e depois se internou no Paraguai porque fracassou. O objetivo dele, naquela época, não tinha conteúdo comunista. Eram os ideais da Revolução do Tenentismo de 1922, né, do tenentismo, né, daqueles 18 do Forte de Copacabana. Né? Ele fazia parte daquele grupo. Né? E em 24 ele se alçou em armas. Aí. Não foi a última vez que ele se alçou em armas. Né? Ele sempre, durante grande parte da vida dele, defendeu uma revolução armada aqui para derrubar o governo, para acabar com o capitalismo, para impor uma ditadura do proletariado aqui no Brasil. Ele só mudou mesmo depois da Revolução de 1930, liderada pelo Getúlio Vargas, porque em 30 ele chegou inclusive a ser procurado pelo Oswaldo Aranha e seus companheiros aqui do Rio Grande do Sul para ser o líder militar da Revolução de 30. O Getúlio seria o líder político e ele seria o líder militar. O Oswaldo Aranha demorou um pouco para conseguir dinheiro, ele estava exilado no Uruguai, o Prestes, para conseguir dinheiro para ele movimentar as tropas, mas o Oswaldo Aranha acabou alcançando para ele 800, naquela época era 800 contos de réis, era muito dinheiro. E o que fez o Luiz Carlos Prestes? Em vez de devolver esse dinheiro para o Getúlio, para o Oswaldo Aranha, para os revolucionários de 30, ele pegou e passou aquele dinheiro para a Internacional Comunista. Olha só, aí ele já era comunista. A partir daí ele ficou nessa história de vir aqui para o Brasil, tentar, em 1935 inclusive ele tentou no Rio de Janeiro a chamada intentona comunista, né? E olha, entrou em armas ali, matou gente do exército, né? Ele acabou sendo condenado, cumpriu pena de prisão. O Getúlio Vargas, que ficou praticamente como ditador entre 30 e 45, manteve ele sob custódia aí durante ele foi condenado a 30 anos, foi pelo menos 5 anos. Quando ele saiu da prisão, o mais curioso é que ele subiu no palanque do Getúlio Vargas em 1950, que aí era candidato a presidente da República numa eleição direta. Ignorando que tinha sido preso por esse mesmo Vargas, ignorando que esse mesmo governo Vargas pegou a mulher dele, uma espiã soviética, Olga Benário Prestes, e mandou para as câmaras de gás do Hitler. Ele ignorou tudo isso aí. Ele traiu até a memória da própria mulher aí, da Olga Benário. Né? E apoiou Getúlio em 1950 nas eleições. Aliás, o Getúlio foi eleito. Né? Não vou passar o dia todo aqui falando para vocês sobre a história do Prestes. Né? Se vocês quiserem conhecer algumas coisas a respeito mais do Luiz Carlos Prestes, vocês podem procurar aí no Google Analytics. Se vocês encontrarem no Sebo, eu já li esses 2 livros que vou falar para vocês aqui, esses 2 títulos. Mas se encontrar no Sebo, vocês podem encontrar aí 2 livros quase que, eu diria, autobiográficos ou biográficos do Luiz Carlos Prestes. O Cavaleiro da Esperança, 1 volume só. E outro, uma trilogia chamada Subterrâneos da Liberdade. Aliás, esses 2 títulos aí foram escritos pelo escritor baiano Jorge Amado,
que era comunista, chegou a se eleger, inclusive deputado constituinte em 1946, quando o Prestes foi eleito senador. Eles foram caçados 2 anos depois. E o Partido Comunista, que estava na legalidade, foi colocado na ilegalidade. Mas o Jorge Amado, mais tarde, inclusive, ele abandonou o comunismo, né? E renegou esses 2 livros aí. E mandou retirar esses 2 livros de circulação. Mas ainda eu li todos os 2, né? É uma heresia ao Prestes e ao comunismo, né? O Cavaleiro da Esperança e os Subterrâneos da Liberdade. Enfim, senhores, em 1980, o próprio Prestes acabou rompendo com o partido que ele fez avançar muito aqui no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro. Rompeu e saiu do PCB, né? Traiu o PCB também, né? E morreu praticamente anos depois sem ter se filiado a nenhum dos partidos. Nunca fez autocrítica, nem diante das revelações dos crimes de Stalin por parte do Khrushchev, nem depois do Muro de Berlim. Em momento nenhum ele fez qualquer tipo de autocrítica. Ele sempre permaneceu fiel aos princípios que ele considerava corretos, que eram da implantação no Brasil de um regime ditatorial de caráter comunista, né? E é esse homem que está sendo homenageado aqui em Porto Alegre. Foi homenageado aqui em Porto Alegre, porque esse memorial existe aqui, esse memorial. E os comunistas e os filocomunistas aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, volta e meia promovem manifestações ali de caráter cultural, político, filosófico, seja como for. É esse homem aí que está sendo homenageado aí. E a vereadora aqui de Porto Alegre, comandante Nádia, do DEM, quer acabar com essa história. E acha que não é possível prestar uma homenagem a uma personalidade como essa, que no mundo todo personagens como essa são execradas. E aqui no Brasil, no entanto, é objeto dessa homenagem. Eu quero citar aqui para vocês os nomes desses prefeitos que estiveram ali, novamente, né? Então, o Alceu de Deus Colares, que foi do PDT, o stalinista Olívio Dutra, o leninista Tarso Genro, o trotskista Raul Ponte, o comunista light Zé Fortunati, do PDT, e o social-democrata, embora do MDB, José Fogaça. Eu registro aqui novamente, o ex-prefeito Nelson Marquesan não esteve presente lá. O atual prefeito Sebastião Melo também não esteve presente lá. Olha, senhores, o Tarso Genro chegou a produzir uma daquelas pérolas acacianas dele, né? E disse que o Luiz Carlos Prestes foi um defensor da democracia e do socialismo. Ah, com certeza. Ele foi um defensor, o Prestes, da democracia popular, ou seja, da ditadura, estilo cubano, soviético, chinês, né? Esse tipo de democracia. Para o Prestes, essa é que é a democracia. Quer dizer, uma ditadura do proletariado, ela é que é a democracia. Porque uma ditadura da maioria, segundo o leninista Tarso Genro, não é uma ditadura, é uma democracia. É a democracia da maioria do proletariado, né? E do socialismo. Tenho as minhas dúvidas, né? Ele deveria dizer do socialismo científico, que é como Marx chamava o comunismo, mas não é do socialismo como nós tratamos aqui, do ponto de vista filosófico, inclusive, né? O Prestes, só resumindo, traiu a Revolução de 30, de Getúlio Vargas, né, como eu já contei. Ele traiu a própria mulher, Olga Benário, entregue para os campos de concentração nazistas pelo Getúlio Vargas, né, porque mandou matar, ao apoiar o Getúlio em 1950. Né. Ele traiu o exército, ele era capitão do exército, em 1927, com a intentona comunista de 27, depois de 35, aliás, ele traiu o PC, Partido Comunista Brasileiro, que ele praticamente criou em 1980, né? E ele nunca abjurou a ditadura stalinista, né? Da mesma forma que os lulopetistas hoje não conseguem fazer uma autocrítica e não conseguem expurgar os seus fantasmas comunistas, o Prestes também nunca conseguiu fazer isso até o final da vida dele. Mas, ao contrário dos lulopetistas, pelo menos o Prestes nunca foi acusado
por atos de corrupção. Já é alguma coisa, né? O que nós sabemos, senhores, é que numa democracia não existe espaço para líderes que defendam as consignas ou defenderam comunistas ou fascistas. Não existe esse espaço.